Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que Deus te abençoe, que o Senhor traga sobre a sua vida bênção, te dê direção, discernimento, que o Senhor vai à tua frente desfazendo toda a obra, todo impedimento em nome do nosso Senhor Jesus. E o Senhor levante aqueles que estão abatidos, cansados, que toda a força do mal contra a tua vida em nome de Jesus seja desfeita. Senhor que resgata e te traz vida, te traz saúde, o Senhor que te cura, o Senhor que te levanta deste leito em nome de Jesus, o Senhor que te dá vigor, o Senhor que te dá vida e o Senhor que te dá bênção em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, sempre nos regozijando no Senhor. Alegria é a certeza da fé. Alegria é a certeza da fé, meus irmãos. Não importa a circunstância que você está passando, que enquanto estamos nesse tabernáculo, nesse corpo, sofremos, porque estamos vivendo um sistema imperfeito, então nós precisamos buscar a presença de Deus, entender a palavra de Deus, e uma das coisas que nós precisamos entender também do Evangelho, que nós somos chamados e escolhidos antes da fundação do mundo, meus irmãos. Antes de nós existirmos, nós já existíamos para Deus. Amém? Antes de nós existirmos, nós já existíamos para Deus. Então Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Então nós vemos que cada um de nós aí tem uma obra realmente ministerial. Quando fala, eu tenho um ministério, quer dizer, o ministério quer dizer que você presta um serviço, você faz um serviço, você trabalha em prol do evangelho para o reino de Deus. Deus, Ele nos escolheu. Em Hebreus 2:1, a palavra diz assim: portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Olha que tremendo. A palavra de Deus, em todo momento, ela está nos alertando para que a gente venha atentar com diligência, meus irmãos. Já trouxe essa mensagem algumas vezes em outros formatos diferentes, mas eu creio que Deus quer falar com você de uma forma realmente direta e objetiva. Porque Deus tem chamado nós e a todos de diversas formas para que possamos cumprir a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira, meus irmãos, e não podemos fugir da carreira. Se nós realmente deixarmos a carreira para servirmos ao mundo, e eu tenho falado que não adianta nós falarmos que temos um ministério e não atuamos realmente no ministério. Mesma coisa que falar que nós trabalhamos, mas vamos até a empresa, marcamos o ponto e ficamos sentados e não fazemos nada. Nós precisamos estar atentos, ativos e termos ação. Nós recebemos todos os talentos. O que eu vejo é que as pessoas ficam esperando as coisas acontecerem na vida dela. Eu digo que Deus é o Deus que move todas as coisas. Ele que coloca o querer dentro do nosso coração, meus irmãos. É o Senhor que coloca o querer dentro do nosso coração. Mas esta ação ainda está no homem, meu irmão. Esta vontade de fazer está na vida do homem. Porque tem pessoas que parece que agora, olha, eu estou na igreja, eu estou indo para a igreja, Deus falou de um ministério, e parece que tudo vai acontecer sem você fazer esforço nenhum, sem você buscar, sem você se dedicar. É a mesma coisa que nós olharmos as pessoas talvez passando uma necessidade, passando uma dificuldade, e nós ficarmos orando: Senhor, manda o anjo lá, Senhor, manda o seu anjo lá. Deus, quando Deus nos incumbiu desta parte de suprir a necessidade das pessoas, e eu digo, a obra ministerial que Deus propôs a cada um, todos nós, meus irmãos, que fomos chamados, escolhidos antes da fundação do mundo, nós precisamos estar ativos na obra de Deus. Ah, mas eu não sou pastor, eu não prego, não importa. Nós precisamos, em todos os momentos, viver sem murmuração. O apóstolo Pedro,
lá em 1 Pedro 4, ele fala muito. Ele fala muito do chamado, que ele diz: sendo hospitaleiro um para com os outros, sem murmuração, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforma da graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administre segundo o poder de Deus. Amém? Então, meus irmãos, para que Deus seja glorificado em todas as coisas, Deus, ele é glorificado através das nossas vidas. A própria palavra de Deus diz que o Senhor reflete através das nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 3,18, ele diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos a misericórdia, não desfalecemos. Meus irmãos, nós não podemos estar desfalecidos em momento nenhum, porque a nossa carne, ela toma uma canseira, os nossos sentidos realmente se tornam ingratos, mas nós precisamos se voltar a Deus, meus irmãos, se voltar a Deus. Eu digo, nada pode tirar o objetivo, a direção, a vontade, a determinação. Nós precisamos ser constantes na obra de Deus, precisamos ser constantes na obra de Deus, meus irmãos. Uma coisa que eu já tenho pregado é que as pessoas querem ser servidas. As pessoas querem ser servidas. Quando você abre uma mensagem, quando você começa um culto, as pessoas chegam na igreja, todo mundo carente. Todos nós somos carentes da glória de Deus. Todos nós somos carentes desta unção e das bênçãos que Deus pode derramar em nossas vidas. Nós somos carentes que Deus realmente opere na nossa alma, no nosso físico. Nós somos carentes que Deus mova as nossas necessidades, porque andamos por fé, não andamos por vista, meus irmãos. Mas só queremos receber bênção daquilo que achamos que é bom para nós. Quando a mensagem ela vem de encontro com as nossas necessidades, aí nós recebemos como bênção. Olha, realmente eu estava passando uma dificuldade, estava enfermo, a mensagem veio. Aí nós recebemos e Deus nos abençoa pela fé. Damos crédito, amém? Porque é favorável aquilo que nós precisamos. Mas nós reprovamos, meus irmãos. Reprovamos tudo aquilo exatamente que tenta nos corrigir. Reprovamos tudo aquilo realmente que desperta a nós para que possamos realmente se mover a obra de Deus. Parece que não é nem conosco. Parece que a pessoa que está falando não é deste mundo, é do outro mundo. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que Deus trabalha nas nossas vidas e muitas vezes a gente não entende como Deus opera. E eu digo, todo aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo, todo aquele que Deus prova os seus corações, porque o Senhor prova os nossos corações realmente, para ver aonde está o nosso coração, nós vemos que Jó era um homem realmente temente a Deus. Por que Deus permitiu que Jó fosse provado? Se Deus já tinha Jó um homem justo e temente a Deus. Muitas vezes nós nos achamos tão santos, nos pegamos. Quantas vezes nós vemos que Jó sacrificava em todo momento para ele, sacrificava em favor dos seus filhos, porque se seus filhos tivessem cometido algum pecado, para que Deus perdoasse. Quantas vezes não estamos nós de joelhos no chão? Quantas vezes não estamos nós clamando? Quantas vezes nós nos sentimos como Jó estava buscando? Como diz a palavra lá no livro de Jó 1:1. Havia um homem na terra, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Tremendo, hein, meus irmãos? Homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Glória a Deus. Está aí o segredo de uma comunhão com Deus. Os olhos do Senhor estavam sobre Jó. Amém?
porque Jó era um homem temente e íntegro e se desviava do mal. Mas nós vemos que Deus permitiu que Jó fosse tentado, meus irmãos. Deus permitiu que Jó fosse tentado. E nós vemos que o processo que Jó passou levou Jó realmente a ter uma intimidade maior com Deus. Levou Jó exatamente a conhecer com profundidade ao Senhor, porque ele diz: antes eu só ouvia falar, mas os meus olhos hoje te contemplam. Nós vemos, meus irmãos, que o Senhor nos leva a uma intimidade. E Deus quer que a gente tenha esta intimidade com Ele, uma intimidade. Deus está te chamando para a intimidade. Muitas vezes só queremos oferecer sacrifícios a Deus. Sacrifícios de louvor. Parece que ficar ouvindo o louvor o dia inteiro é ter comunhão com Deus. Não, meus irmãos. Ter comunhão com Deus é tomar o formato de servo de Deus. É se envolver exatamente no corpo de Cristo, no meio da irmandade. É estar envolvido com toda a bondade e benignidade, suportando todas as aprovações, sabendo que as provações vão nos levar a uma edificação espiritual, que nós só aprendemos quando nós realmente somos provados, porque a prova tira a nossa soberba, a prova tira o nosso orgulho, a prova tira as nossas razões, a prova leva a nós a enxergar o nosso próximo, a prova leva a nós a termos misericórdia, porque muitas vezes passamos pela prova esperando a misericórdia. Muitas vezes passamos pela prova esperando a misericórdia. E a misericórdia de Deus vem sobre as nossas vidas e Ele diz: filho, aleluia, eu terei misericórdia de quem tem misericórdia. E o Senhor nos ensina a praticar a misericórdia, a praticar o amor. A obra ministerial que cada um de nós recebemos, meus irmãos, é uma obra de misericórdia. É uma obra de estar envolvido com o corpo de Cristo, não só como ouvintes ou realmente ficar assistindo enquanto os outros estão movendo a favor das almas, das vidas. Aleluia. Pastor, como que eu faço a obra de Deus? Jesus diz, aleluia, amará o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu faço a obra de Deus? Aleluia. A obra de Deus é essa, Jesus diz, aquele que cumpre as palavras do meu Pai. Glória a Deus. Deus já deixou tudo estabelecido, o Senhor deixou tudo já pronto. A palavra diz, nenhum dom vos falta. Já fomos enriquecidos em todas as coisas, já temos tudo. Mas se nós não nos prepararmos, se nós não buscarmos, nós não vamos alcançar. Não adianta falar, Deus tem um ministério na minha vida, olha, Deus tem algo na minha vida. Não adianta eu ir até a casa do Senhor se realmente eu não me habilitar na sua palavra. Eu preciso estar habilitado na palavra de Deus, eu preciso que a palavra do Senhor esteja fazendo morada dentro do meu coração. Eu preciso ser transformado pela palavra de Deus. Eu preciso que o Espírito Santo me encha, porque o Espírito Santo vai me convencer dos meus erros, das minhas fraquezas. Glória a Deus, porque o Espírito Santo vai realmente trazer os dons da bondade, da benignidade, do amor, da misericórdia sobre a minha vida. Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos estar aptos para realmente exercer a obra do ministério. O Senhor diz, melhor coisa é dar do que receber. Não adianta nós queremos ficar nos bancos das igrejas só querendo receber, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor me dá isso. E o Senhor diz para nós, filho, eu quero te usar. Tu és um instrumento na minha mão, glória a Deus. Deus quer nos usar com a bondade, com a misericórdia, com a justiça. E nós precisamos agir, meus irmãos. Não podemos mais ficar parados e as coisas acontecendo. Fechamos os nossos olhos. Quando nos fechamos na nossa caverna, nos nossos pensamentos, das nossas vontades, ou nos fechamos dentro da nossa casa, no meio da nossa família, tiramos os nossos olhos, o nosso coração exatamente daqueles que estão atuando, daqueles que necessitam, daqueles que precisam se converter dos seus pecados. Porque o Senhor diz, os pecadores estão lá fora, é lá fora que estão os pecadores. E de pregar o evangelho a toda criatura,
Quem crê e foi batizado será salvo. Glória a Deus. É no mundo. A ordem do evangelho, meus irmãos, é uma ordem de suprir, é uma ordem de ação, é uma ordem. Então nós precisamos se comover exatamente das vidas, das obras, das necessidades, e precisamos ser participantes delas, meus irmãos. Precisamos ser participantes das obras de Deus em todos os lugares, aonde tem homens santos de Deus, aonde tem homens fazendo a obra de Deus, precisamos estar envolvidos com elas, precisamos ser hospitaleiros, meus irmãos. A hospitalidade, uma coisa que o povo de Israel e o Senhor determinou no meio do povo, era uma obra de hospitalidade. Hospitaleiros, meus irmãos. Essa hospitalidade está difícil. Às vezes você, na passagem de um lado para o outro, precisa estar em algum lugar ou ficar em algum lugar. As pessoas realmente parece que nem escutam, nem querem te enxergar. É tremendo, meus irmãos, aqueles que se envolvem na obra de Deus e sempre estão dizendo: eis-me aqui, que queres que eu te faça? Um corpo unido, um corpo de amor, um corpo que se propõe às necessidades dos santos, às necessidades das vidas, nunca coloca um obstáculo como algum tipo de problema ou de dificuldades. O Senhor nos ensinou a partir o pão, a dividir o pão. Glória a Deus. Nós precisamos estar envolvidos com a verdadeira obra de Deus, a verdadeira obra de Deus. A verdadeira obra de Deus, meu irmão, ela fala de amor, ela fala de misericórdia, mas ela fala de justiça. Porque a verdadeira obra de Deus faz nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E Deus vai acrescentando as demais coisas. Precisamos realmente ser aprovados por Deus. Precisamos ser aprovados por Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Não podemos mais ficar parados, mas precisamos estar preparados. Então, meus irmãos, vamos nos preparar com esta unção do Espírito Santo que se derrama sobre as nossas vidas, com esta bondade, para que a obra de Deus seja constante nas nossas vidas. Pedimos e não recebemos porque pedimos maus. Pedimos para as nossas próprias concupiscências, diz ali no livro de Tiago. Mas, meu irmão, eu digo que o justo, quando ele ora, ele recebe, porque Deus lhe atende, aleluia. E Deus quer atender as nossas vidas, mas Ele nos chamou e falou: filho, tu és útil. Glória a Deus. Nós somos úteis na obra de Deus, amém. Ainda que para o mundo isso pareça uma fraqueza, mas as coisas fracas que Deus usa neste mundo para confundir toda a sabedoria humana, glória a Deus. Enquanto as pessoas estão tentando buscar na sabedoria no mundo, na ciência, no entendimento, Deus usa as coisas fracas deste mundo, Deus usa as coisas loucas deste mundo, e Deus continua operando da mesma forma, meus irmãos. Aleluia. Eu digo, todo aquele que se humilha, Deus levanta. Nós precisamos realmente se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, para que no seu tempo Ele nos exalte. Glória a Deus. O Senhor é que nos levanta, o Senhor está transformando os nossos caminhos, as nossas vidas. É tempo exatamente, meus irmãos, de tomar a carreira, meus irmãos, que Deus nos coloca. Ela tem que ser realmente firmada nas nossas vidas. Nós precisamos perseverar, não podemos desanimar. Se nós vamos pegar Isaac, quando o Senhor diz para ele perseverar ali, quando havia uma seca sobre a terra e quando ele cavava poço, os seus inimigos ainda lhe tomavam o poço e tampavam, mas ele não desistia. Ele continuava a cavar novos poços, aleluia, até chegar exatamente a um poço que jorrou água como um manancial de águas vivas. Eu digo, meu irmão, você pode ter tentado muitas vezes, parece que o inimigo houve impedimento, mas o Senhor diz: persevera,
persevera na obra de Deus, persevera no caminho de Deus. Parece que muitas vezes você começou na obra de Deus, mas parece que situações realmente te tiraram do caminho, fecharam situações da tua vida, mas o Senhor diz, não é para você parar, é para você perseverar, aleluia, persevera no caminho do Senhor, persevera no ministério, porque é isso que o inimigo quer fazer você parar, porque o inimigo se levanta para tentar exatamente nos tirar da direção. Quantas vezes nós vamos ver os apóstolos exatamente passando pelos açoites, passando pelas prisões, mas eles não desistiram, porque sabiam que tinha uma carreira proposta para continuar. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos desfalecer, toma a tua carreira, prossegue, não deixa nada neste mundo te desanimar, não deixa as coisas, situações te desanimar, levanta, porque tu és um servo útil, pastor, mas não tenho dinheiro, Senhor, eu sou pequeno, não importa, porque Deus se levanta como Gideão, ainda que você seja o menor da tua casa, ainda que você seja o mais pobre, não importa, aleluia, porque é o Senhor que nos capacita, mas Ele quer que realmente você ande, você persevere, aleluia, vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo, glória a Deus. Por isso que o Senhor diz, vai na força, vai na vontade, vai no ânimo, vai na perseverança, não desista, porque Deus é contigo, Ralabassuri Andrecóbia. Levanta deste leito, levanta exatamente desta enfermidade, levanta desta opressão, levanta desta tua miséria que você fica lamentando, esta miséria, fecha a porta da murmuração, fecha a porta da reclamação, tem bom ânimo na tua vida e persevera, porque aqueles que perseveram no Senhor, o Senhor levanta, o Senhor lhe dá vitória, glória a Deus. É dia de transformação, é dia de bênção, é dia de ânimo, é dia exatamente de se levantar para cumprir a carreira que Deus já te chamou antes da fundação do mundo, aleluia, porque tu és santo, tu és uma santa de Deus, Xalabassuri Andrecóbia, aleluia, Deus te renova, não pare, não desanima no meio do teu lar, no meio desta carreira que Deus te colocou, Senhor, que levanta, Senhor, os cansados e os abatidos, Senhor, que dá força àquele que não tem nenhum vigor, Deus que toca no teu corpo e te dá saúde, te dá ânimo, o Senhor, Alabassúria, que vai à nossa frente, quebrando os impedimentos, é o Senhor que faz jorrar água da rocha, glória a Deus, pode estar uma sequidão, mas é o Senhor que manda água, glória a Deus, é o Senhor que te dá saúde, é o Senhor que te dá ânimo, é o Senhor que te enche e te renova e te abençoa em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Vai lá no mural, deixa uma bênção, se é uma bênção, deixa uma bênção. Fica na paz, Deus abençoe em nome de Jesus, amém.